E aí galera, tudo tranquilo com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade ao nosso estudo? Bom, hoje o que nós aprenderemos? Nós aprenderemos a calcular a corrente elétrica através de um condutor. Geralmente ele está no estado sólido, portanto ele é um condutor metálico, tá bom? Ó, para você entender bem, é muito importante você ter assistido a primeira parte do vídeo. Esta é a segunda parte do vídeo. Aqui na descrição está a tarefa que você vai fazer para mim. Então vamos começar os nossos trabalhos. Aqui eu tenho um pedaço de um condutor metálico. Por exemplo, um fio de cobre. Ele tem uma particularidade interessantíssima. Não só o cobre, mas todos os condutores apresentam em abundância grande quantidade de portadores de carga elétrica. No caso dos metais, os portadores de carga elétrica são os elétrons, que estão se movimentando de um jeito caótico. Tem um elétron que vai para cima, tem um elétron que vem para baixo, tem uma infinidade de elétrons. Eu só representei dois. Agora eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma pilha dessas de supermercado e vou fazer o seguinte, galera. Eu vou conectar o meu condutor nos terminais da pilha, assim ó. Não sei se você já reparou, mas a pilha tem uma cabecinha e uma bundinha. A cabecinha, ela indica polo positivo e a bundinha indica polo negativo. São esses polos que vão proporcionar ao longo de todo o meu circuito o estabelecimento de um campo elétrico. E é esse campo elétrico que vai determinar o surgimento de uma força sobre os elétrons. Dercy, não entendi. Calma, que eu estou aqui para isso, eu estou aqui para te explicar. Ó, vamos fazer o seguinte. Lembra que eu falei para você que a bundinha, que a cabecinha da pilha é o polo positivo? Então, elétron negativo. Aqui é positivo, sinais opostos, vai surgir uma atração entre eles. Ô Dercy, então eu posso dizer que os elétrons serão atraídos pelo polo positivo? Pode. Quando isso acontecer, vai surgir um deslocamento, de uma certa forma ordenado, desses elétrons para a tua esquerda, assim ó. Desse jeitinho aqui, galera. Pensa no rio. Sabe no rio? Em um rio as águas correm preferencialmente em um sentido. É aí que surge a corrente de água, então a correnteza. Aqui está acontecendo algo muito parecido. Aqui surgiu um movimento ordenado de elétrons. É aí que surge a corrente elétrica. Ou então corrente de elétrons, como você preferir. Tá bom? O Dercy. Então é esse movimento que vai levar energia para as coisas funcionarem? Perfeito. Perfeito. Quando você conecta, não vai fazer isso, pelo amor de Deus. Quando você coloca um dedo num buraquinho da tomada e o outro dedo num outro buraquinho da tomada, sabe aquela sensação chamada choque? Então, são os elétrons passando pelo teu corpo, aquele é o choque. Tá bom? O que o vestibular pede para vocês? O vestibular pergunta para vocês a intensidade dessa corrente. A palavra intensidade começa com a letra I. É por isso que eu vou utilizar a letrinha I. A intensidade média da corrente, o I é de intensidade, o N é de média. É definida assim, ó. Quantidade de carga dividida pelo intervalo de tempo. Gente, sabe essa quantidade de carga que aparece aqui? É o quiné, lá do JG. Isso aqui é o quiné, lá do meu amigo JG. Dercy, o que representa isso? Esse N é a quantidade de elétrons e esse Ezinho é a carga elementar, é a carga de cada um dos elétrons. Tá bom? Você seria capaz de me dizer quem é a unidade dessa grandeza? Vamos lá? Ó, em cima eu coloquei carga, carga é coulomb. Embaixo eu coloquei tempo, tempo é segundo, coulomb por segundo é ampere. Essa é a unidade da corrente elétrica no sistema internacional.
Tá bom? Sabe o que pode aparecer para você também, gente? O que significa isso? O cara pergunta assim para você. Através de um condutor, existe uma corrente elétrica de 1 ampere. Dizer que você tem uma corrente elétrica de 1 ampere significa que pela seção reta desse condutor, a cada 1 segundo passa 1 coulomb de carga. Dizer que a corrente é de 2 amperes significa que a cada 1 segundo passam 2 coulombs de carga. Deixa eu ver se você entendeu. O que significa dizer que a corrente é 10 amperes? A cada 1 segundo, quantos coulombs de carga? Boa, 10 coulombs de carga. Aí tem exercício que ele pede quantos elétrons que passou. Você aplica essa formulinha, aí no lugar do que, você mete o que né. Você não esquece disso? Você jura que você não esquece? Lá na sua tarefa vai ter. Tá bom? Ó, uma propriedade bastante importante que costuma aparecer para você é essa daqui, ó. O cidadão fornece para a gente um gráfico de corrente em função do tempo. Sim, que gráfico doido é esse? Gente, eu desenhei um gráfico doido assim, ó, para representar que pode ser um gráfico qualquer, tá bom? Esse gráfico ele tem uma propriedade interessante. Sim, essa área fornece o que para a gente? O que? O que, Dercy? O que? Essa área fornece o que? Essa área fornece o que? O que? A quantidade de carga. Tá bom? Essa área fornece para você a quantidade de carga. Tudo bem? Ó, só que tem um detalhe. Hoje em dia a gente sabe que são os elétrons que se deslocam. Tá bom? Tanto é que esta corrente aqui, ó, é chamada de... Esse sentido de corrente é chamado sentido real. Antigamente, sabe o que o povo pensava? Antigamente o povo pensava que quem andava eram os prótons. Você acredita uma coisa dessa? Aí, se quem andasse fossem os prótons, gente, ó, se quem andasse fossem os prótons, fazer pequenininho, ó, mas com mais repulsão. Aí a corrente seria para cá. Você acredita que teve um monte de lei de física formulada assim? Esse sentido aqui, ó, apesar de não ser o verdadeiro, apesar de não ser o real, é o que a gente usa no vestibular. Você acredita? Ele é chamado de sentido convencional. Anota isso. O sentido convencional, ele é o oposto ao do movimento dos elétrons. O sentido convencional é o sentido oposto ao do movimento dos elétrons. Anota isso, pelo amor de Deus. Anotou aí, gente? Que bom. Beleza. Agora, vamos ver se a gente consegue fazer a tarefinha? Vamos ver? Ó, pega, por favor, a sua apostila 13. A página é a página 142. Falaram assim pra gente, ó. Vou pegar aqui no meu note, ó. Olha o teu exercício aqui, ó. Tá vendo? Tá vendo ali, ó? Aí. Um fio metálico e cilíndrico é percorrido por uma corrente elétrica constante de 0,4 amperes. Considere o módulo da carga do elétron igual a 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Expressando a ordem de grandeza do número de elétrons de condução que atravessam uma seção transversal do fio em 60 segundos, na forma de 10 elevado a n, qual o valor de enão? Qual é o valor de enão? Tá. Primeira coisa que você vai fazer, você vai ter que encontrar o número de elétrons que passaram pelo fio. Aí você vai colocar esse número em notação científica. Vai dar alguma coisa, 10 elevado a enão. É esse expoente aqui que ele pediu. Então vamos lá.
Vou ter que encontrar o número de elétrons que passaram pelo fio nesse intervalo de tempo. Tercinho, como que faz? Você pode usar a equaçãozinha do kit. Você faz assim, ó. Corrente é igual a quantidade de carga dividida pelo intervalo de tempo. Ô Dercy, mas essa formulinha não é para a corrente média? Perfeito, você tem razão. Só que ele não falou que a corrente é a média. Tá, mas a corrente é constante. Quando uma grandeza se mantém constante, ela é igual à média. Então você pode usar o kit. Bom, Dercy, então por que você não colocou o Q ali em cima? Você quer, né? Eu acho que você quer, né? Eu acho que você quer, né? Eu acho que você quer, né? Ou, no lugar de colocar o quê? Lembra que eu te disse aqui antes, ó? É só você meter um que né. Então, vamos fazer a continha? O I é a intensidade da corrente. Valia 0,4, né? É 0,4. Eu vou colocar 4 sobre 10 para facilitar a conta. O Eninho eu preciso achar. O Ezinho é a carga elementar. 1,6 vezes 10 a menos 19 coulombs. Delta T é o intervalo de tempo. O circuito ficou ligado por 60 segundos. Zerinho de um lado, zerinho do outro. Você pode cortar. Tá bom? Se você fizer a continha aqui, já fiz aqui que a gente ganha tempo, isso dá 1,5 vezes 10 a 20. 1,5 vezes 10 a 20. 1,5 vezes 10 a 20. Tá. Bom, Dercy, e aí, qual é a minha resposta? A resposta que ele quer é o expoente do 10. Ele chamou isso de enão. Portanto, o teu enão é 20. Portanto, o teu enão é 20. Beleza? Questão bonitinha. Vamos fazer mais um? Olha o exercício que está aí do seu lado. O exercício que está do teu lado é o teu exercício de número 2. Lá no teu exercício de número 2, o cidadão fala assim, ó. Ele dá um gráfico de intensidade de corrente em função do tempo. Tá? Aí ele pergunta assim para você, ó. Qual foi a quantidade de carga que passou pelo fio após 4 segundos? Vamos lá? Vamos lá? Dercy, como que eu faço para achar a quantidade de carga se eu não sei quem é um N? Não dá para usar quiné. Nesse caso, não dá para usar quiné. Aí você tem que usar essa propriedade gráfica aqui, ó. Lembra que eu tinha dito para você? Dado um gráfico de corrente pelo tempo, a área fornece o quê? O quê? É um trapézio, né? Base maior, 4. Mais base menor, 1. Vezes altura, 4. Divide por 2. Então, vamos lá. Base maior é 4. Base menor é 1. Altura é 4. Divide por 2. 4 mais 1, 5. Vezes 4, 20. Divide por 2. Dá 10 coulombs. É sobrenome, então coloca a letra maiúscula aí. Portanto, a quantidade de carga é 10 coulombs. Tá? Agora um plus nesse exercício. E se o cidadão tivesse perguntado para você quantos elétrons passaram pelo fio? Como você faria? Simples. Basta você fazer o seguinte. Você já tem o que? Basta aplicar o quiné. Aí você encontra o eninho, que é o número de elétrons. Mais um plus nesse exercício. E se o cidadão tivesse perguntado para você a intensidade média da corrente? De boa? É só você pegar a quantidade de carga, que é 10, dividir pelo tempo, que é 4. 10 dividido por 4,
Isso dá 2,5 amperes. Delícia. Bom, aqui no ensino médio, as nossas correntes, a maior parte dos exercícios, 99% dos exercícios, elas não mudarão de sentido. Então, se a corrente é para a direita, vamos dizer assim, ela sempre vai ser para a direita para a gente. Aquela corrente que não muda o sentido, a gente chama de corrente contínua. Tá bom? Do inglês, direct current. Assim, ó. Direct current. Tá. Lá na faculdade, principalmente na faculdade de engenharia elétrica, você vai ver que para economizar energia, para transmitir a grandes distâncias, a corrente elétrica é uma corrente alternada. Dersim, o que é uma corrente alternada? É aquela que os elétrons ficam fazendo assim, ó. Alternam o sentido. Ok? Então, corrente contínua, o sentido não muda. Corrente alternada, o sentido muda. Corrente alternada, do inglês, alternative current. Teve uma dupla de irmãos uma vez que estava brincando na máquina de costura da mãe deles e viram que aquele equipamento funcionava tanto com corrente contínua, DC, do inglês direct current, como em corrente alternada, alternative current. Eles viram essas letras, AC, DC, gostaram e quando eles criaram uma banda, deram esse nome para elas. Para ela, é aí que surgiu o querido, o saudoso, famigerado AC/DC. Tá bom? Galera, muito obrigado aí pela sua atenção. Bons estudos para vocês, tá? Não deixa de estudar a tarefa que está discriminada, destacada aqui na descrição do vídeo. Valeu, até a próxima!